Olá, eu sou a psicóloga Débora Souza e hoje vamos falar sobre depressão. A depressão é uma doença que vem crescendo ao longo dos anos, atingindo cada vez mais pessoas ao redor do mundo. A doença depressão tem diferenças em relação a uma tristeza por luto, perda de alguém, perda de algo, perda de um trabalho, de um animal que se gostava muito. Existem muitas coisas na vida que podem desencadear sentimentos de tristeza, insatisfação, sentimento de inadequação. Porém, na depressão existem outros sintomas específicos da doença. A depressão pode ter diversas causas, como uma propensão genética. Então, a avózinha, o bisavô, ou tem tio, tem primo, tem irmão na família que tem a doença ou que é muito melancólico, assim, muito tristinho, é importante ficar observando isso, né? Porque às vezes tem uma carga genética bem importante no quadro depressivo. Então, acontecimentos traumáticos na infância, estresse, né? Muito estresse no trabalho, estresse em casa. Podem ter algumas doenças que são mais propensas ao desencadeamento de depressão, principalmente doenças que têm uma questão endócrina. Então, por exemplo, o hipotiroidismo, tudo que desregula os hormônios já pode ter alguma associação com a depressão, sim, né? Então, consumo de álcool, de drogas, alguns medicamentos podem também auxiliar aí para o aparecimento desse quadro depressivo. Mas assim, como que nós vamos diferenciar uma tristeza, né, por uma causa séria, mas uma tristeza de uma depressão? Bem, numa tristeza, a pessoa fica mais em casa, ela tenta ficar mais reclusa, ela não quer sair muito, ela tá triste, né? Ela tá, assim, deprimida. Mas, na depressão, existem sintomas bem específicos. Por exemplo, teve uma alteração de peso, não se tem mais vontade nem prazer de fazer coisas que eram feitas antes, tem um sentimento de tristeza, né? Tem um distúrbio no sono, então a pessoa não dorme mais ou dorme muito, né? A pessoa parece muito agitada ou então muito parada, né? E isso assim, numa quantidade grande, numa quantidade assim que prejudique a vida da pessoa. Tem muita fadiga, então não quer fazer as coisas, né? Não tem energia para fazer as coisas. Tem um sentimento de culpa muito grande, não se sente útil, não consegue se concentrar. Tem ideias suicidas, né? Pensa em morrer. Se acha feia, se acha inadequada, tem baixa autoestima, né? Não tem mais aquela libido que tinha antes. Então, nesses casos, nesse quadro, assim, é muito importante que a pessoa procure ajuda. Se você tem se sentido triste nos últimos tempos, com alterações parecidas com essas, assim, de humor, de peso, sem vontade de fazer as coisas que fazia antes e que gostava de fazer, é importante procurar ajuda de um psicólogo que vai te ajudar a ver outros lados dessa situação, a entender e elaborar esses lutos. E em alguns casos é preciso tomar medicação, sim. Então, ir no psiquiatra também é importante. Conversar com pessoas que tu goste, que tu confie, que não vão te julgar, é importante, né? Que tu vá retomando, assim, a tua vida e as tuas coisas, né? Para que não fique nesse quadro por muito tempo. Então, muitas coisas podem desencadear, né? Não é uma doença que a pessoa escolhe ter, tem uma questão genética importante, tem questões endócrinas e importantes, né? É muito sério e a gente precisa cuidar muito dessas questões, né? É uma disfunção hormonal ali, né? Má alimentação também é importante.
que se faça sempre exercícios físicos, que se pare para pensar sobre as coisas, refletir, né? Que planos que tu tem, para onde tu vai, né? O que tu tem pensado para ti. Então essas coisas são bem importantes e procure um profissional psicólogo que vai ajudar bastante, né? Nós somos formados para atender pessoas nesse tipo de caso e entre vários outros. E é uma pessoa ética, né? Que nunca vai te contar, não vai sair dali o que tu falar. Então, tá protegido por um juramento, né? E um documento que a gente assina e que ali, quando tiramos nossa carteira de regional de psicologia, nós nos declaramos como pessoas éticas e a gente não pode, né, falar de coisas do paciente fora do consultório. Então, pode confiar, procure um psicólogo e até a próxima.